Sorocaba, 1918. O empresário Luiz Gonzaga Vieira, descendente direto de Baltazar Fernandes, inaugurava na Rua São Bento, número 59, a livraria, papelaria e tipografia São Luís, a primeira empresa do gênero de Sorocaba. Depois de 4 anos de combates, tem fim a Primeira Grande Guerra Mundial. A paz volta ao mundo. A euforia toma conta de todos. Os negócios começam a prosperar. É nesse ambiente que Luiz Gonzaga Vieira, ao lado de outros sócios, funda a primeira linha de ônibus da cidade, a Transporte Coletivo de Sorocaba. Tudo caminhava bem na família Vieira, que ocupava o andar de cima da livraria. Os negócios, a vida afetiva, a paz no mundo. Sou feliz, estou com a vida que pedi a Deus. Tenho tudo que sonhei na mão. O ambiente perfeito para que no primeiro dia de 1928, Eugênia Vieira desse à luz o segundo filho do casal. Nascia um dos mais importantes pintores sacros do Brasil, Aloísio Vieira. Aloísio nasceu e cresceu em berço católico. A opção familiar pelos fundamentos cristãos estava clara já na escolha da escola primária, o tradicional Colégio Santa Escolástica, escola alemã de Boiron, onde Aloísio recebeu influência bizantina, artística e religiosa. Até a localização da Casa dos Vieira, quase em frente à Igreja Matriz, e de onde se podia avistar o Mosteiro de São Bento, estimulava a reflexão e a espiritualidade. Aloísio Vieira formou-se em pedagogia na primeira turma da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Sorocaba. O Aloísio Zito, como nós o chamávamos, ele desde criança tinha dom artístico. Ele era autodidata. E ele, constantemente, ele estava fazendo desenhos. E ele já, muito criança, tinha os cadernos assim, cujos desenhos eram lindos. E tinha um dom artístico muito grande, era notório o dom artístico do Aloísio. E daí por diante, quando ele estudou na sua infância, esteve no Colégio das Madres, ele ali começou a ter uma influência com o recebimento dos santinhos das Madres. Os santinhos eram assim de uma forma longitudinal, eram hieráticos, eram santinhos bizantinos. As beneditinas são de Boiron. Então elas distribuíam santinhos da Alemanha e esses santinhos influenciaram profundamente o Aloísio. A vocação religiosa e a atração pela vida monástica levaram Aloísio ao Mosteiro de São Bento, em São Paulo. Até os últimos dias de sua vida, seguiu fielmente o lema de São Bento: orai e trabalhai. E o professor Aloísio foi meu professor de história. Foi com ele que eu aprendi a respeitar pessoas, foi com ele que eu aprendi o pouco que sei de história. Uma pessoa absolutamente comprometida com a verdade, com a seriedade, com a integridade. Um grande artista,
Um homem que nos ensinou a todos, nos anos 60, a termos um pouco mais de paz, menos rebeldia, porque era o 60, né? Os anos 60 era o ano da rebeldia. Então a gente no Estadão, com professores do porte de um Aloysio Vieira, nós tivemos uma estrutura educacional complementar muito importante. Professor concursado, Aloysio Vieira lecionou psicologia, pedagogia, filosofia e história na Escola Estadual Dr. Júlio Prestes de Albuquerque, onde permaneceu até sua aposentadoria em 1986. Aloysio Vieira, como amigo, como colega, sempre se mostrou muito atencioso, muito amigo de todos os professores e principalmente de todos os seus alunos. E que pelo que me consta, como colega dele e seu contemporâneo na época do magistério, ele nunca teve problema sequer com nenhum aluno. Nunca teve. Por quê? Era um mestre dedicado, consciente das suas obrigações, dos seus deveres, amigo de todos. E o objetivo dele não era só informar, mas também era o de formar a personalidade dos educandos. Aloysio Vieira é para nós, os antigos mestres do Colégio Estadão, do Júlio Prestes de Albuquerque, uma lembrança que jamais será apagada. E o Aloysio deu aula só no Colégio Estadual Dr. Júlio Prestes de Albuquerque. Lá ele tinha um amor pelos alunos, ele tinha uma consideração, ele se sentia como se fosse um pai. Então, não havia momento que ele não se dispusesse a estar conversando com eles, estar dialogando, dando uma opinião, uma orientação, e ele se sentia muito feliz em poder dar esse quinhão dele mesmo, um verdadeiro pai. O professor Aloysio Vieira gostava muito do belo, a sua arte, né? A sua arte que diz e mostra tudo isso. Então eu fico muito honrado, muito feliz em poder ter dado essa contribuição que a gente está dando para a população de Sorocaba via educação Aloysio Vieira. Em 1952, Aloysio dá início ao seu sacerdócio artístico. Autodidata, dedicou-se exclusivamente à arte sacra. A face de Cristo foi o seu tema preferido. Vale lembrar que em nenhuma de suas obras está retratada a paixão de Cristo, sempre o Cristo vivo. Um homem deciso, rapaz e menino. Para pintar, o Aloysio tinha o hábito de usar este apoio que ele colocava em seu quadro, esta parte almofadada, e a mão direita, juntamente com o pincel, ele ia delineando os traços da sua pintura, como também fazendo a sua filigrana.
Acho que é um orgulho para os sorocabanos nós temos este resgate agora da história de Aloysio Vieira. Ele é um dos maiores nomes, um dos nomes mais considerados no país e no exterior também pelas suas obras de arte sacra. Infelizmente, o professor Aloysio não foi meu professor, mas foi professor de vários dos meus irmãos, e ele era um dos professores também mais reconhecidos aqui na cidade de Sorocaba, dando aulas no Estadão. E muitas vezes, eu sempre estudei no Getúlio Vargas, nós fomos fazer visitas à sua obra, às exposições de suas obras. Talvez como criança ainda nós não entendêssemos a importância que tinha para a arte, para a arte sacra, as obras de Aloysio, que hoje são consideradas as mais importantes nesse setor, neste ramo, no Brasil e até internacionalmente. O quadro que eu possuo, que eu tenho, do Aloysio Vieira, é um dos mais belos que já vi. É um quadro que mexe comigo, ele está na minha sala, eu olho todo dia para ele, parece que eu tenho um encontro com Cristo. Esse quadro é em estilo bizantino, como todas as obras dele foram desenvolvidas no estilo bizantino, onde as feições são valorizadas e são alongadas, e os olhos crescem. Então, esse quadro do Aloysio, o olhar dele, ele mostra a compaixão, a misericórdia, e é um quadro que transmite uma mensagem de paz. Eu acredito que o Aloysio, nesse quadro, ele estava num dia inspirado. Deus pegou, jogou as tintas, jogou o pincel nas mãos dele e falou: filho, faça. Porque esse quadro daí mostra o próprio Cristo olhando para a gente com muita ternura. Ele também fazia seus desenhos a princípio ele fazia com tinta nanquim e a canetinha própria para o uso da nanquim. Posteriormente ele passou a usar vários tipos de pincéis hidrográficos e estava constantemente desenhando. Ele, em qualquer lugar, reunião que ele estava e que poderia dar essa chance de pintar, ele estava constantemente fazendo e distribuindo os seus cristos. Era a alegria dele. Cheiro de longe me faz relembrar jardim de monge e caminhar, leve sorriso de traço fino, homem de siso, rapaz e menino. Olha, Aloysio, vem ver a canção.
chão que vem da semente do seu perdão. Um cantar distante traz um sabor antigo. Penso estar diante do meu grande amigo. Sinto a alma leve voando como a brisa, buscando onde ela deve o que bem precisa. Aloísio participou de 34 exposições coletivas e 19 individuais. Estou aguardando ansiosamente uma feliz oportunidade de Sorocaba ter uma pinacoteca para poder endereçar com muita alegria este acervo do meu irmão. O Aloísio Vieira foi uma pessoa por demais marcante na vida de, como eu disse, de várias gerações e particularmente na minha vida aqui em Sorocaba, na minha formação, né, enquanto estudante e depois mesmo nas discussões que travamos já nas questões políticas, nas questões, nos temas nacionais, nos temas gerais. Aloísio Vieira, sem dúvida, foi uma personalidade marcante. Com o falecimento da mamãe em 1987, ele foi se esmorecendo, diminuindo aquele ímpeto de pintura constante que ele estava eternamente envolvido com as suas, com seus ícones. Então ele deixou de pintar um pouco mais com a ausência da mamãe. Aloísio Vieira faleceu no dia 1º de abril de 1996. Sua obra encontra-se espalhada em acervos particulares no Brasil e em vários estados americanos: Inglaterra, Israel, Itália, Áustria, Colômbia, Alemanha, Espanha, França, Suíça, Líbano, Índia, África, Uruguai, Portugal e também no Vaticano.